Vamos falar mais sobre esse assunto com a Isabel Mega, que está lá em Brasília, acompanhando as discussões bem de perto, né, Isabel? Temos aí o presidente Lula falando em defesa do Brasil, dos trabalhadores brasileiros, falando em reciprocidade. Qual tende a ser a estratégia de Lula, do governo brasileiro, nesse momento? Carol, importante diferenciar, né, a fala do Lula em um evento público, que corresponde muito com uma linha ali de coerência do próprio Palácio do Itamaraty, do MDIC, que é chefiado pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, né? Então, num tom de fato que seja de defesa, né, da soberania brasileira, né, do multilateralismo, de defesa do empresariado brasileiro, uma fala ali num tom muito bem adequado, sem se exceder em críticas a Donald Trump. Até porque o Brasil parte do norte de que, acima de tudo, é preciso negociar, é preciso conversar antes de se tomar alguma medida mais drástica. Internamente, nas conversas com aliados, o presidente Lula tem subido um pouco mais o tom das críticas. Carol, essa expressão utilizada chamou bastante atenção, né? Se referindo ao que está acontecendo com o tarifaço de Donald Trump como uma espécie de apartheid americano que separa os Estados Unidos do restante do mundo. E nos relatos dessas conversas do presidente Lula com aliados, Carol, também uma percepção muito aguçada do governo brasileiro de que Trump torna o povo americano uma espécie ali de povo odiado, que quer destruir os emergentes, quer destruir a União Europeia, então vão causar ali uma espécie de trava no mundo comercial, um tumulto ao país. Então, é por essa linha que o presidente Lula tem ido nessas conversas mais internas. Isso vai aparecer no discurso que o presidente Lula faz publicamente, Carol? Até o momento, não. Até o momento, a orientação é seguir justamente esse tom muito bem adequado, com palavras escolhidas, tanto é que esse discurso foi durante o evento de 2 anos do governo Lula, em um evento com um tom bastante ali publicitário, inclusive, sobre as ações do governo. Você tem ali um discurso que é lido do início ao fim pelo presidente Lula. Então, cada palavra sendo muito bem pensada, afinal de contas, é um assunto extremamente delicado e o Brasil está prezando pela negociação. Quais são as expectativas em relação a esses dias seguintes em que a gente está absorvendo os impactos ainda desse tarifaço, Carol? Uma primeira expectativa é de você ter ali um avanço, né, em relação ao acordo do Mercosul com a União Europeia, como uma, de fato, possível consequência que as autoridades brasileiras manifestam publicamente, e uma sinalização muito importante que vem do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que tem a ver justamente com a lei da reciprocidade, que é citada como um fator norteador pelo discurso do presidente Lula no evento de ontem. A lei da reciprocidade, não, o Brasil não quer usá-la, ela não deve ser usada. É essa a mensagem que chega de forma muito clara do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, que é justamente quem está lidando diretamente com esses assuntos junto ao Ministério das Relações Exteriores. A lei, Carol, ela dá ali ao governo uma espécie de arcabouço jurídico para que, caso seja necessário, de fato, chegar a essa medida de reciprocidade, você já tenha isso muito bem fundamentado. Então, sim, expectativa de sanção em relação a essa proposta que foi aprovada com bastante agilidade, tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados. Era uma proposta que ela não surgiu agora no contexto do tarifaço, mas que ela ganhou corpo justamente com a iminente ameaça que foi feita em relação ao tarifaço. Mas até segunda ordem é dialogar, é ir pelo campo da diplomacia, que até aqui nos parece ter rendido frutos em relação, inclusive, ao patamar de taxa que a gente ficou, dos 10%, e deixar essa lei como uma possibilidade, caso você não tenha avanços em relação aos planos A e B do governo em relação ao tarifaço. Carol. Estar na mesa e investir no diálogo, Isabel Mega. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.